Opa, boa noite para todos. Boa noite, tia Marluce. Boa noite, Aline. Tudo bem com vocês? Hoje eu perdi um pouquinho do horário, estou meio atrapalhado aqui, mas vai dar certo, tá bom? Deixa eu me ajeitar aqui que eu estava fazendo um negócio ali de trabalho, acabou que eu passo um pouquinho. Boa noite, minha mãe. Faz um favor para mim, vocês que estão entrando aí agora, tem uns coraçãozinhos, fica dando uns coraçãozinhos aí para chamar mais pessoas para estar ouvindo também essa live hoje. Aperta o aviãozinho, convida algumas pessoas também para estarem participando conosco. A partir de hoje, mês de julho, eu vou começar a fazer algumas lives diferentes. Em vez de eu ter um convidado fixo para aquela noite, eu vou puxar alguns temas, vamos conversar e eu vou estar convidando pessoas que estão em casa para participar comigo na hora. Tudo bom, Cassiane? Boa noite. Então a gente vai estar conversando aqui sobre um determinado assunto e se você quiser participar, você manda a sua solicitação para participar comigo ao vivo na hora. Eu vou te aceitar e eu vou te dar 5 minutinhos para você também interagir comigo. De 5 no máximo 10 minutinhos. Vocês entram para participar comigo também, tá bom? Nós vamos fazer hoje a primeira vez, experiência. Fala, Aline Faustino, tudo bom? Então, a gente vai estar hoje falando sobre um assunto muito bom, muito importante, porém não sei se eu vou conseguir fazer o fechamento dele hoje. Então vamos começar. Enquanto isso, se você quiser aproveitar esse minutinho aí para estar convidando outras pessoas também para estar participando, tá bom? Dá só um segundinho que eu vou chamar algumas pessoas aqui, enviar o convite para algumas pessoas e já a gente dá início ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é: estamos conformados ou nós somos os inconformados? Né? Estava conversando com algumas pessoas que me perguntou em que sentido esse conformismo ou esse inconformismo, em que sentido? Tá bom? E a gente vai estar falando sobre... De repente eu posso estar até te mandando um convite novamente, tá bom? É só porque eu estou aqui na pressa e a gente acaba, às vezes, mandando convite para as mesmas pessoas. Pronto. Vamos lá. Tudo bom, Ranon? A paz? Então, queria estar iniciando hoje um tema falando sobre conformismo ou inconformismo. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Aline ou Cassiane, quem for rápido aí em digitar, coloca aí para mim os versículos que eu vou citar. Eu vou tentar não citar muito versículo, que a gente acaba atrapalhando um pouquinho. Eu vou tentar ficar só em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É uma passagem muito conhecida de todos nós, já falamos, acho que todos nós já conhecemos esse versículo. Pedro chegou aí também. Marcos Calisto, meu irmão, um abraço. Então vamos lá. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Carol também chegou. Amém? Podemos ler? Vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Porque esse tema é grande, não sei se eu vou conseguir falar muito sobre ele hoje. Todo ele. Amém? Não vos conformeis com este século ou este mundo, dependendo da sua versão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Maria de Jesus, um abraço. Só confirma para mim, o som está saindo direitinho, tá legal? Podemos dar sequência? Tá tudo bem? E lembrando, você que chegou um pouquinho mais agora, depois que a live tinha começado, o mês de julho nós estamos fazendo a live um pouco diferente. Eu não vou ter um convidado fixo.
eu vou puxar um tema, vou estar abordando algum tema e vou convidar alguém de casa que queira participar junto comigo. Eu vou abrir aqui ao vivo, te dar o convite e você vai participar junto comigo conversando. Então, na verdade, eu queria participar isso com umas 2 ou 3 pessoas por live. Sei que muitas pessoas às vezes ficam com um pouco de vergonha, mas também é bom. A gente vai tirando um pouquinho dessa inibição, né? Quando a gente fala sobre participar de alguma coisa ao vivo, a gente já fica meio receoso, né? Ah, não sei, não levo jeito, mas vai dar certo sim. No final dá certo. Te garanto que você não tem mais vergonha do que eu. Top, vergonha é eu, em primeiro lugar. Vergonha, timidez e nervosismo, eu sou top, ninguém me ganha. É porque eu sei disfarçar. Às vezes eu não consigo não, mas vamos lá? Então, Romanos 12:2 vai nos dizer justamente sobre isso, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu meditando um pouquinho sobre isso, que na verdade essa passagem veio na minha mente através de uma conversa que eu estava tendo, e a pessoa estava falando sobre as coisas do mundo estão conseguindo contaminar ou estão conseguindo penetrar nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nossas casas, em nossas igrejas, em tantas coisas que ela está conseguindo mudar algumas coisas, valores, costumes, leis estão sendo mudadas. Então aqui Paulo está nos dando um grande conselho, né? Não vos moldeis, tem versão que traz moldeis, ou seja, Paulo está dizendo, não queira se formatar do jeito do mundo, não queira pegar a forma que o mundo é. A gente sabe que hoje em dia o mundo o sistema está muito diferente, né? Coisas que há uns anos atrás, vocês vão concordar comigo, coisas que há alguns anos atrás era super errado, hoje em dia se tornou normal. Leis sendo mudadas, costumes. Então a gente vai lembrar que coisas que antigamente a gente era tratado como vergonha em algumas relações, hoje em dia a gente vê com tanta naturalidade na rua. A gente vai ver que o dia a dia está sendo mudado através dessas coisas. Eu não quero citar nomes, tá? Para ninguém falar assim, você é isso, você é aquilo, para não taxarem a gente, tá? A gente vai ver que há uns anos atrás, a gente olhava para um exemplo, olhava para um policial e a gente tratava ele como se fosse uma autoridade. A gente, toda reverência contra o policial passava. Hoje em dia, o policial se tornou, digamos, né, banal na nossa vida. A gente olha assim, menospreza, passa batido. A gente vai ver que roupa está sendo muito mudada nos nossos dias, né? Para dentro da nossa casa, para dentro das nossas igrejas, principalmente. A gente vai ver que as vestimentas estão sendo muito mudadas, o linguajar, a forma de falar, tudo está sendo mudado. Coisas que antigamente a gente tinha maior temor em falar, hoje em dia sai com uma maior naturalidade. Nós vamos ver o tratamento, o comportamento diante de certas situações. Antigamente as pessoas sentávamos todos na mesa para participar de uma refeição, para fazer qualquer coisa. Hoje em dia já banalizaram a comunhão, a intimidade da família. O jeito de tratar as pessoas mais velhas já mudou. Hoje em dia o mundo já trata com desleixo, na verdade. Os nossos idosos, as pessoas de mais idades. Antigamente a gente chamava idoso, né? Hoje em dia as pessoas chamam de velho. Essa palavra, seu velho. Às vezes vai falar com uma avó, com uma tia que tem um pouco mais de idade. E que eles falam, já não falam com tanto carinho. Ah, seu velho, sei do quê. A gente vai ver o tratar, o linguajar com nossas mães, com os pais. Já não é mais o respeito
não está mais aquele temor, aquele amor quando a gente fala. Tudo bom, Antônio? Boa noite. Então a gente vê que as coisas estão mudando, os costumes estão mudando, as leis estão mudando. Existe tanto modismo hoje em dia, as tradições estão sendo mudadas. A gente vai ver um exemplo só, tá? Antigamente nas festas julinas, você tinha as festas eram mais bonitas, mais bem organizadas, tinha as quadrilhas. Então a gente vai ver, eu estou dando só alguns exemplos, você vai lembrar também de algumas tradições que eram bacanas, que eram bonitas, que tinham um significado. A gente ia numa festa junina, só tocava-se música julina. Hoje em dia você vai numa festa junina, a única coisa que não tem é música julina. Você vai ouvir pagode, vai ouvir funk, vai ouvir todos os tipos, menos a música julina, né? Então a gente está vendo que isso está sendo um processo rápido, coisas mudando. As leis estão mudando rápido demais. As coisas do dia a dia, a gente vai ver que... Eu vou só puxar um temazinho aqui, mas eu não vou entrar, tá? A gente vai estar vendo o tratar com Deus sendo mudado. A gente não está tendo mais aquela... como que eu vou dizer? A gente não está valorizando tanto. Antigamente nós íamos para a igreja, todo mundo chegava no horário certo, tinha a liturgia, tudo direitinho, você sentava na igreja, não havia conversa, não havia bagunça, não havia nada, todo mundo sentava, prestava atenção. Hoje em dia, essas coisas estão sendo um pouco deixadas de lado. Você vai ver que até o tratar, o falar com Deus, né? Antigamente a gente chamava Senhor Deus, Senhor meu Deus. Hoje em dia, eu vou abrir um parênteses aqui, não vou entrar, tá? Hoje em dia a gente não vê mais as músicas chamando Deus de Senhor. A gente não vê mais as músicas chamando Jesus de Senhor. Interessante que na Bíblia, toda vez que vai mencionar Jesus, fala Senhor Jesus. E hoje em dia a gente está se relacionando com Jesus e com Deus como você. Você mudou o meu jeito de andar. Você mudou o meu jeito de... Sabe? As músicas estão, humanizando Deus e não sei falar esse nome. Tornando os homens como Deus. Como é que fala esse nome? Não. Isso aí. Tá na sua mente aí agora. Então a gente está trocando as posições. A gente está tornando Deus homem, pessoas, humanizando Deus. Então a gente está com você. Então parece que a gente está mandando Deus. E quando a gente vai tratar do homem nas músicas, a gente está exaltando os homens. Estão botando homens como Deus. Então está sendo trocado. Não, a gente fala, Deus tem que fazer a minha vontade. É como se Deus fosse sujeito a nós. Então o nosso relacionamento, de um modo geral, está tudo sendo mudado, está tudo sendo transformado nos moldes que o mundo está nos apresentando. O mundo que está ditando as regras hoje em dia. Hoje em dia, se você não for, entre aspas, corrupto, se você não for aquelas pessoas que dão um jeitinho para certas coisas, levam vantagem nas outras coisas, você é deixado de lado. Nós vamos ver que muitas vezes você, para pegar pegar o meu ramo de atividade, para me pegar uma obra do governo, se eu tentar ser honesto, eu nem entro. Porque o cara já vai falar, não, quanto que está o seu serviço? R$10, beleza. Você tem que botar 15 porque 5 é meu. Então, sabe, os costumes estão mudados. As coisas estão mudando muito rápido. E isso está entrando de forma muito rápida e forte dentro das nossas casas. E isso, consequentemente, está refletindo em nossas igrejas. Nós vamos ver em igrejas o costume, o comportar dentro da igreja, que você às vezes você até se acha, será que eu estou na igreja mesmo? Você acha até que está no lugar errado devido ao comportamento e os tipos de roupa que as pessoas estão se trajando, o jeito que a pessoa está no seu dia a dia. Então a gente tá vendo que o mundo está entrando cada vez mais forte dentro das nossas igrejas, dentro de nossas casas, tá bom? Primeiro ele entra dentro das nossas casas e acaba refletindo em todas as outras áreas. Reflete no nosso trabalho, reflete em nossas igrejas, reflete em tudo que a gente vai fazer.
Por isso Paulo está querendo dizer assim, olha só, não segue o modelo que o mundo está querendo te apresentar. O mundo vai te apresentar coisas que você não precisa, você não deve cair nisso, você não pode entrar nisso. A gente vai ver que hoje em dia, você para conversar com algumas pessoas que não são da igreja, e as pessoas falam que é supernatural ter duas mulheres, uma mulher que é casada e uma mulher na rua. Para eles é normal. Você para conversar com mulheres assim na rua, que não é da igreja, eles acham que é super normal ter a terceira pessoa no seu relacionamento. Para eles é normal. E Paulo justamente está querendo falar sobre isso. Que a gente não pode deixar que esses costumes, esses maus costumes, possam entrar na nossa igreja, possam entrar na nossa casa, na nossa família e, consequentemente, isso vai afligir em nossas igrejas. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui e eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, o que, na verdade, ele está querendo dizer? Não vos conformeis com este mundo, não pegai a forma deste mundo, não pegai o jeito que este mundo vive, sabe? Porque o mundo sempre vai tentar nos conformar que tudo o que está de errado em nossas vidas é normal. Assim mesmo, acontece. Então a gente vai ver, muitas vezes uma família perde uma criança por uma doença, por um câncer, por um acidente. E quando as pessoas vão consolar aquela pessoa, aquela família, aquela mãe que perdeu a sua criança, ela vai tentar consolar de todos os jeitos. Não fica assim. Você precisa suportar isso, porque isso é normal. Se conforme. Um pai perdeu o emprego, a pessoa vai dizer, não, é assim mesmo. Se conforme com isso. Sabe, eles estão querendo nos achatar, estão querendo colocar pressões, eles estão querendo trazer coisas para nós que nós não podemos aceitar. Não é natural. Algumas coisas estão acontecendo em nossas vidas e o mundo está querendo que a gente haja com naturalidade. Não é natural. Não é natural ter um relacionamento, um caso fora do casamento. Não é normal isso, cara. Não é normal. Falar um palavrão, fazer um esquema, arrumar alguma coisa, uma propina, entrar no... Isso não é normal. Embora o mundo queira nos apresentar isso como normal, isso não é normal. Quantas vezes a gente vai falar, a gente já ouviu pessoas falando assim, não precisa ir para a igreja não, fica em casa, Deus está em casa. Isso é normal? Não é normal, cara. Isso não é normal. Então a gente precisa prestar bastante atenção nessas coisas que o mundo está tentando imputar dentro de nós. Ele está tentando trazer costumes de fora para querer colocar dentro de nossas vidas. E a gente precisa não se conformar com essas coisas. Então, na grande verdade, conformar é não pegar forma. Não pegar forma do que o mundo está querendo nos dizer. E a gente vai ver que no passar, na Bíblia mesmo, a gente vai ver várias pessoas que não se conformaram naquela época, que eles foram entre aspas, eles foram contra um sistema, contra um governo. E é exatamente isso que Paulo está querendo nos enfatizando a fazer. É justamente isso, não se conformar, não se moldar, não abaixar a cabeça para essas coisas. Então, vou continuar aqui no que eu anotei, tá bom? De vez em quando eu vou baixar aqui para me ler algumas coisas, porque senão eu saio atropelando e eu não consigo seguir uma linha certinha. Então eu vou lendo, tá bom? Boa noite, pastora Leia, pastor Valmir. Então está dizendo aqui, não vos conformais, não vos moldei. Nós temos que ser diferentes. Nossos valores têm que ser diferentes. Os nossos costumes têm que ser diferentes. Precisam ser preservados. A educação que nossas mães nos deram, nossos pais nos deram, a gente precisa manter eles em nossas vidas. Educação, respeito, responsabilidades. Então isso a gente não pode se abdicar só porque outras pessoas do nosso lado ou pessoas do nosso dia a dia fazem e acham que é supernatural e a gente acaba pensando que isso também é natural para nossas vidas e não é. Não é. Você vai ver que várias coisas eles tentam nos colocar. Eu estou tentando me segurar para não entrar numa coisa muito controversa. Então você vai ver que toda hora eu vou estar dando uma paradinha porque eu não quero entrar numa
em uma situação que, para nós não ficarem nos rotulando com algumas coisas. Então, ele vai estar dizendo isso, justamente isso, né? A gente vai ver que Jesus, quando veio a esse mundo em forma de homem, nós vamos ver que ele estava falando justamente sobre isso. Rapaz, meu pastor entrou aí, meu apóstolo Cleison, Tomás Cleison. Um abraço, meu pastor. Fiquei até nervoso agora. Então, a gente vai ver, se a gente vou pegar um exemplo aqui de Elisângela. Elisângela, quando vai fazer um pudim, o que ela faz? Ela bota o leite no liquidificador, bota o leite condensado lá, bota tudo aquilo dentro do liquidificador e bate aquilo tudo. Bate aquilo tudinho. Aquilo está como? Está numa forma... A paz, pastor. A paz, apóstolo. Eu sei que você vai fazer a sua live lá também. Logo que acabar aqui eu vou lá assistir. Um abraço. Então o que ela faz? Ela bota tudo no liquidificador, bate aquilo tudinho, mistura tudinho aquilo. E o que acontece? Aquilo dali está numa forma líquida, correto? Pessoas que fazem pudim vão saber até melhor do que eu explicar. Então aquilo tudo foi batido, leite, leite condensado, não sei o que pega não. É como se fosse fazer um bolo. Então aquilo está tudo numa forma líquida. O que ela faz? Ela pega uma forma, e aquilo que estava tudo líquida, ela transfere para aquela forma. E aquilo que era sem forma, né? Foi tudo batido, triturado, sem forma, pegou numa forma e colocou agora para assar a banho-maria, que ela chama. Aquilo que não tinha forma começou a pegar uma forma, não é isso? Então é aquela forma que tem uma parada assim no meio, bota lá para assar, e aquilo no decorrer de um processo. Eu estou querendo ir devagarzinho aqui, daqui a pouco a gente vai começar a correr, vai ficar mais fácil. Eu quero só deixar umas coisas bem explicadinhas, porque depois fica mais fácil a gente, no decorrer, a gente entender. Então aquilo que não tinha forma foi lançado dentro de uma forma. E o processo agora, que é o calor, vai fazer aquilo assar, vai fazer aquilo endurecer, vai fazer com que aquilo pegue a forma da forma. Não é isso? E depois do processo de assar, tira-se, bota um pouquinho para esfriar, bota um prato e vira. Quando você tira a forma, aquilo que não tinha forma, pegou a forma da forma. Correto? Eu não entendo muito bem de cozinha, não. Mas eu vejo Elisângela fazendo lá bolo, essas coisas assim, pudim, né? Porque Elisângela é mais de fazer pudim, né? Tanto bolo. Então ela sempre faz isso. E quando ela vira a forma, aquele pudim sai certinho na forma que ela foi colocada. Interessante, né? É exatamente isso. Muitas vezes é exatamente isso que é o processo que Paulo quer que a gente não entre. Entre nesse processo que o mundo está tentando nos tornar, nos formar. A gente vai ver que a água também passa por esse processo. Você pega a água, pega aquelas formazinhas de gelo, o desenho que tiver na forma vai ficar. Elisângela tem aquelas forminhas que tem tipo um coraçãozinho, tem aquelas formazinhas que tem um morango, tem aquelas mais normalzinho, quadradinho. Interessante. Aquilo que não tinha forma, no decorrer de um processo, ela cria forma. E é exatamente isso que eu queria estar compartilhando com vocês hoje. Amém? Léo, vai entrar agora? Confirma aí comigo, você vai querer falar agora. Então é exatamente isso que muitas coisas estão acontecendo. Eles estão querendo nos colocar numa forma. Sabe, já viu fazendo tijolo? Tijolo maciço, tijolo de cimento? É uma forma de ferro. Eles botam ali e vão batendo até aquele cimento todinho entrar. E daqui a pouco eles tiram e aquela areia se formou em um tijolo. Interessante, né? Passa-se aquilo que não tinha forma, passa-se por um processo e acaba criando-se uma forma. Pega-se uma forma.
A gente vai ver a água passa por isso. Várias pessoas, vários elementos passam por uma forma, por um processo e acaba criando-se uma forma. É interessante, né? E muitas vezes é justamente esse perigo que muitas vezes está acontecendo em nossas vidas. O perigo de nós estarmos reproduzindo aquilo que o mundo está querendo nos imputar, aquilo que o mundo muitas vezes está querendo trazer para nós como se fosse natural e normal. E muitas vezes nós vamos ver pregações dentro de igrejas no modelo do mundo, conselhos na forma do mundo. A gente vai ver tantas coisas sendo colocadas na nossa vida, em nossa vida espiritual, em nossos convívios, em nossos grupos, em nossas amizades, que você vai ver que muitas vezes é o mundo que está entrando. Quantas vezes nós já paramos para conversar com alguns amigos da igreja, evangélicos, cristãos, e muitas vezes você, no decorrer de uma conversa, você vai identificar, cara, o mundo já entrou nele. O jeito de falar, gírias, o jeito de se comportar, a gente vai conseguir identificar o mundo dentro daquela pessoa. E isso é um grande perigo para nossas vidas hoje. A gente está se moldando conforme o mundo. E o interessante é que Jesus veio a este mundo, mas ele não se conformou com este mundo. E tudo que era errado, tudo que era contrário a Deus e a palavra de Deus, Jesus foi contra tudo. E hoje em dia existe uma palavrazinha, o politicamente correto, que está atrapalhando tudo em nossas vidas. Muitas vezes você, para não ir de encontro a algo que você acha errado, você fala, não, eu preciso ser politicamente correto, eu preciso ser agradável com aquela pessoa. Aí você está vendo a coisa errada, a pessoa de um jeito errado, e você, para ficar nesse termo politicamente correto, você está compartilhando com o erro da pessoa. Muitas vezes você está compartilhando com o pecado que aquela pessoa está cometendo, mas para você permanecer politicamente correto, você está deixando passar batido essas coisas. E você muitas vezes não está querendo colocar ou apresentar o que é o correto para a pessoa, o que a palavra de Deus diz sobre aquela situação, sobre aquilo que a pessoa está vivendo. E muitas vezes nós estamos sendo negligentes em alguns casos, negligentes em algumas situações, justamente por causa disso, porque a gente não está querendo ir contra um sistema, ir contra um costume, ir contra uma lei, tradições. A gente vai ver que várias pessoas cresceram com algumas tradições, alguns costumes na sua vida, e muitas vezes ela não consegue largar aquilo, muitas vezes precisa de ajuda, de um conselho de alguém, e muitas vezes nós não estamos dando justamente esse auxílio a essa pessoa, porque a gente quer ser politicamente correto. Amém? Deixa eu fechar meu caderno aqui que desculpa, tá? Eu não sei seguir não. Deixa solto que vai ser melhor. Amém? Então, aqui, Léo, não estou conseguindo te colocar não. Vê se você consegue entrar por aí. Apareceu aquele quadradinho como se fosse um convite. Aperta lá para ver se você vai conseguir entrar. Não estou conseguindo colocar ninguém não. Minha transmissão não está conseguindo, não está permitindo. Então vamos voltar aqui, ó. Romanos 12:2 vai nos dizer exatamente isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Sabe? A gente sabe que eu costumo dizer que o nosso maior inimigo não é o diabo, não é potestade, não é pecado, não é nada disso. O nosso maior inimigo é a nossa mente. Nós vamos ver que em Provérbios 23, se eu não me engano, versículo 7 ou 6, vai dizer, assim como o homem se vê, assim ele é. Então ele sabe que se eu me enxergar como um homem de Deus, eu vou ser o homem de Deus. Se eu me enxergar como alguém incapaz, eu vou ser incapaz de fazer qualquer coisa. Sabe? E aqui ele está querendo justamente nos dizer isso.
A gente não precisa ficar conformado, mas a gente precisa se transformar através do que? Aonde vai começar? Para você ser um inconformado, como eu botei no início, a gente precisa ser transformado primeiro. Então a gente precisa se transformar. E essa transformação vai ser como? Vai ser fisicamente? Vai ser no meu corpo? Não. É tudo um processo. A gente vai ver quando uma criança nasce, um bebezinho nasce, você vai ver que ela começa o processo dela. Todo dia ela está mudando, crescendo, se transformando. Você vai ver que no período da criança, passa os meses, começa a vir os dentes, ou seja, uma transformação, uma mutação não, né? Uma transformação, coisas novas estão acontecendo, coisas novas começam a acontecer na vida dela. Então começa a vir os dentes, começa a criar cabelo, começa a andar. Então tudo na vida da criança, desde o início, é um processo diário. Todos os dias está acontecendo alguma coisa na vida daquela criança. Você vai ver que até os 8 anos, 9 anos, a criança vai estar com uma maturidade, com uma mentalidade. E com o passar dos anos, 12, 13, a mentalidade dela já está mudando novamente. Quando chega 18, 19, já tem uma outra mentalidade. Então, a gente vai ver que tudo na nossa vida passa-se por um processo. E esse processo é um processo de transformação. E a gente precisa passar um por um, porque vai ser importante para nossas vidas. Nós vamos passar por momentos de perca, nós vamos passar por processos onde a gente vai ter falta, escassez. Vamos passar por tudo isso. Mas isso é bom, é benéfico para nós, porque isso vai trazer aprendizado, vai trazer amadurecimento, crescimentos para nossas vidas. Então a gente precisa transformar, passar por esse processo de transformação na nossa mente. Porque quando a gente Paulo vai dizer, né? Quando era menino, pensava como menino, discorria como menino, ou seja, tomava decisões de menino, vivia como um menino vivia, pensava como um menino, fazia todas as coisas como se fosse um menino. Mas Paulo está dizendo, agora que eu não sou mais menino, agora que eu passei por esse processo, agora que eu fui transformado, eu já deixei as coisas de menino para trás. E quantas vezes a gente vai encontrar pessoas que parece que não passou por esse processo, que ainda continua, apesar de serem adultos, aparentemente deveriam ser maduros, eles ainda estão no período como se fosse criança. Ou seja, ainda não se transformou, não foram mudados, não foram mexidos, não passaram pelos processos devidos em suas vidas. Então ela se torna uma pessoa imatura, ela continua fazendo coisas que, pela idade ou pela posição que ela está exercendo, não poderia mais estar fazendo essas coisas, e ela continua fazendo essas coisas todinho, como se fossem coisas de criança. Então, é muito necessário. Amém? E aqui ela vai dizer justamente sobre isso. Não vos transformai pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que Deus está querendo dizer aqui? Que a gente precisa tirar os impedimentos, tirar tudo aquilo que muitas vezes está nos impedindo, porque a gente precisa passar por todos esses processos para que amanhã, ou mês que vem, ano que vem, depende do seu processo, você precisa passar por esse processo, nós vamos entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente não ter essas experiências com Deus, essas experiências no nosso dia a dia, nós vamos estar presos a velhas tradições, a velhos costumes, as velhas coisas que muitas vezes vão nos prender. E é justamente isso que a gente precisa romper para que a gente possa estar crescendo, a gente estar vivendo coisas novas em nossas vidas, despojando do velho homem, né? A Bíblia diz, né? Se despojar do velho homem, dos costumes, de coisas que muitas vezes nós aprendemos há tempos
atrás e hoje não serve nada para nós. Lembra que uma vez eu fiz um vídeo curtinho falando sobre as ovelhas e o leão? E aquilo ali é uma grande verdade. Eu vou até compartilhar novamente com os irmãos como que era. Certa vez um fazendeiro criava um monte de ovelhas e por um dia, razão lá, não interfere tanto, ele achou um filhotezinho de leão. Levou para a fazenda para cuidar do leãozinho e o leão foi crescendo junto com as ovelhas. Ou seja, se alimentava com a comida das ovelhas, bebia o que a ovelha bebia, se relacionava com as ovelhas, faziam tudo conforme as ovelhas. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Me dá aí um ok aí. Parece que travou aqui. Eu não sei direito se está travado aí para vocês também. Para mim aqui parece que travou. Alguém pode me dizer aí se está travado? Eu acho que a minha internet aqui travou. Minha internet que deu uma travada. Amém. Agora saiu. Assim, Saiu. voltou. Saiu. Tá normal? Pra mim aqui parecia que estava normal. Pô, que estava travado. Parecia que estava travado. Tá normal agora? Tá normal. Léo, vou te colocar ao vivo, Léo. Para você falar aquele negócio que você falou que... Vou te colocar ao vivo. Se prepara aí. Manda novamente o convite aí de solicitação que eu vou te colocar ao vivo. Então, é justamente... Estava travado mesmo. Agora liberou. Liberou. Amém? E Elisane chegou. Minha querida, um beijo. Então, a gente precisa justamente fazer isso. Se despojar, deixar velhos costumes, velhas práticas. Quando você estiver pronto, você manda a solicitação. Então, a gente precisa justamente deixar essas coisas para trás. Pegar a nossa mente como se fosse um computador e formatar ele. Formatar ele com as coisas de Deus. E a gente precisa... Qual o molde da nossa vida hoje? É Cristo. Filipenses, se eu não me engano, Filipenses 2, para nos dizer que Jesus assumiu a forma de homem. Filipenses 2. Não vou ler não, mas está em Filipenses, tá bom? Ele diz que Jesus assumiu a forma de homem. Então, a gente não tem desculpa de dizer, eu não consigo fazer isso porque Jesus assumiu a forma de homem, passou por tudo que nós passamos, por tudo que nós vivemos, passou por tudo igualzinho a nós. Porém, ele não deixou que as coisas, costumes e regras mudasse quem ele é, a forma com que ele era. Então, isso é muito importante. Você vai ver que os fariseus toda hora tentavam formatar Jesus. Vamos botar assim? Toda hora eles tentavam formatar Jesus. Não, Jesus, tem que ser assim. Não, é desse jeito. Não, quem é você agora? Chegou agora. Nós estamos há anos nessa prática. E agora você vem dizer isso. Agora você vem quebrar as regras. Agora você vem querer dizer que é de um jeito diferente. Não, não, não. É desse jeito aqui. Jesus, hora nenhuma, ele aceitou, digamos, o que os fariseus, ou o costume daquela época, a política, ou costume, queriam, digamos, enlatar Jesus. Jesus, hora nenhuma, aceitou aquilo. Jesus dizia, não, 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 não é assim, não é assim. Então a gente vai ver que entre aspas, tá, irmão? Entre aspas, tá? Jesus era um inconformado com o sistema do mundo. Ele era inconformado com as situações que muitas pessoas às vezes estão vivendo. Jesus era inconformado, tanto é que quando ele via alguém enfermo, qual era a primeira atitude que Jesus tinha? Jesus já resolvia aquela situação. Então Jesus via um paralítico,
ele curava, porque ele não aceitava aquela situação. Ele falou, o que ele falava? Na mente de Jesus, né, digamos, Jesus falava assim, cara, não existe cego no céu. Se eu vim estabelecer o reino do meu Pai, e lá no reino do meu Pai não existe enfermidade, então eu tenho que acabar com as enfermidades. Jesus ia lá e curava o cego. Ele via um paralítico, ele não aceitava aquela situação do paralítico, ele chegava lá e curava. Ele via as coisas fora de ordem, fora de lugar, e ele não aceitava aquilo. Ele era extremamente inconformado com o sistema e com a regra que o mundo queria estabelecer para ele. E ele, toda hora, ele ia de encontro a costumes, aquelas normas, aquelas regras, aquelas etiquetas que muitas vezes os fariseus, os doutores, os governadores queriam colocar na vida dele. E Jesus, hora nenhuma, aceitava aquilo. E toda hora ele, não aceitava. Ah, não pode curar dia de sábado. E Jesus ia lá e curava. Ah, não pode fazer isso. Jesus ia lá e fazia. Porque Jesus estava mais preocupado com pessoas do que agradar a religião, agradar a doutores, a governadores. Jesus estava mais preocupado com o indivíduo do que os protocolos. Nós vamos ver que Deus, quando viu aquele paralítico no tanque de Bedé, meu Deus do céu, hoje está ruim, não está saindo nada. Tudo que a palavra... Aquilo ali chamou a atenção de Deus, que Deus ficou inconformado com aquele homem que há 38 anos estava esperando por sua cura. E ele, eu acredito que o amor de Deus não deixou ele ficar conformado em ver aquilo, ao ponto dele ir pessoalmente ao encontro daquela pessoa, daquele homem, e disse, está fazendo o que aí? Ah, não tem ninguém que me jogue no tanque, estou esperando um anjo agitar as águas, mas não tem quem me jogue no tanque. E Jesus falou assim, não, esquece essa regra aí, esquece esse protocolozinho aí, esquece essa religiosidade. Um dia eu vou falar sobre religiosidade. Muitas pessoas, eu falo sempre sobre religiosidade. Também me perguntaram o que era religiosidade. Um dia, com calma, eu vou parar para a gente estar falando sobre religiosidade. Isso aí, Betesda. Não saiu. Hoje está ruim de sair algumas palavras. Então, Jesus não estava ali querendo agradar os religiosos. Então Jesus ficou inconformado com aquilo tudo. Jesus está dizendo, não, cara, não pode ser isso. Não pode ser assim. Não vai ser desse jeito. A gente precisa mudar isso. E muitas vezes Deus quer exatamente que nós venhamos tomar a mesma atitude de Jesus. Ver uma pessoa aflita, ver uma pessoa abatida, ver alguma pessoa passando por momentos de dificuldades. E muitas vezes a gente, para ser politicamente correto, a gente não quer quebrar os protocolos, nem quebrar a etiqueta, a gente deixa tudo passar. E muitas vezes a gente não está querendo entrar nessa situação para ajudar as pessoas. E muitas vezes Deus quer usar exatamente nós como um agente transformador naquela pessoa. Não nós por nossas capacidades, mas sim por aquilo que Cristo, aquilo que Deus vai nos usar naquela situação para alcançar outras pessoas. Mas para isso nós precisamos o quê? Não estar presos a regras, a tabus. Os tabus têm que ser quebrados em nossas vidas. Então tudo isso tem que mudar. Ou seja, nós precisamos não nos contaminar com as coisas deste mundo. A gente não precisa estar colocando, porque o fulano fez, eu vou fazer, porque fulano está assim, eu vou fazer, é natural, hoje todo mundo faz, é assim mesmo. E a gente vai ver que esse assim mesmo é normal, é natural, não existe na nossa vida. Então, a gente precisa justamente isso, nos desintoxicar do mundo. Agora saiu. A gente precisa fazer uma higienização em nossas vidas, porque nossas mentes estão tão presas a costumes, a regras que o mundo nos coloca, que muitas vezes isso impede o agir de Deus. Muitas vezes nós estamos pensando assim, cara, eu preciso ter um bom trabalho, porque através de um bom trabalho eu vou ter um bom salário. E se eu tiver um bom salário, eu consigo manter a minha família. Ilusão, meu irmão.
Ilusão. Você não precisa de um bom trabalho, você não precisa de um bom salário para você ter uma vida agradável, boa diante de Deus. Ilusão sua. Você não precisa disso. Ah, eu vou estudar. Não estou falando contra, tá? Eu vou estudar porque eu preciso me formar, eu preciso ter um diploma, eu preciso ter um canudo, porque se eu tiver um canudo, minha vida está resolvida. Ilusão sua. Ilusão sua. Você não precisa das coisas que esse mundo está te oferecendo. Ah, eu preciso me manter bonito, botar roupas boas, tal, tal. A gente não precisa disso. Você, para manter a sua família com dignidade, você só precisa de Deus. Você pode ter um salário mínimo. Você pode ter um salário mínimo. Você vai conseguir sustentar a sua família. Você vai viver dignamente. Nada vai te faltar. Nada, nada, nada. Sabe por quê? Porque a sua fé, a sua confiança, a sua esperança está depositado nele. E quando nós estamos nele, nada nos falta. Então, o mundo nos traz tantas ilusões. Você precisa ter um carro bonito, você precisa ter um carro do ano, para as pessoas olharem para você e ver, você é um cara bem sucedido. Vamos ver aquele cara, que alguma coisa ele tem, porque ele está com um carro novo, está com 2 carros, 3 carros, aí está com uma casa bonita, está com uma piscina. Então, muitas vezes, o mundo está querendo nos colocar justamente com essa mentalidade de nós precisamos ter para ser. Conseguiu entender? O mundo nos taxa justamente, as pessoas nos rotulam como a pessoa que ter para ser. Mas, na verdade, nós precisamos ser para ter. É justamente ao contrário. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ser filhos. Aí a gente tem todas as outras coisas. Não queira ter as coisas para demonstrar quem você é. Saiba que você sendo quem Deus quer que você seja, você vai ter todas as coisas. Ou seja, o mundo quer que você tenha para você ser alguma coisa. Mas, na verdade, no mundo espiritual, você precisa ser um filho de Deus para você ter as coisas. Nós vamos ver no meu dia a dia do meu trabalho, eu trabalho com pessoas da igreja e pessoas que não são da igreja. Então, todo mundo recebe o mesmo valor. Então, muitas vezes, você vai na casa de alguém que não é da igreja, claro que você não vai reparar algumas coisas assim, mas você vê que a casa da pessoa é diferente, está faltando fazer alguma coisinha ali, outra coisinha aqui, sabe? E quando você vai na casa de alguém que é servo de Deus, que recebe o mesmo valor daquela pessoa, aquela pessoa consegue alcançar mais coisas. É que eu não quero entrar em detalhezinho. Então, a gente vai ver, a Bíblia vai dizer, e vereis a diferença dos justos e do injusto, do fiel e do infiel. E é nítido, porque o mundo diz que para você ser alguém, você precisa ter a carteira cheia. E Deus não quer a sua carteira cheia. Deus quer o seu coração cheio. Então, é justamente ao contrário. Mas para a gente assumir essa forma, a gente precisa formatar a nossa mente. Porque o mundo vai estar nos dizendo, você não pode, você é incapaz, você não estudou para isso, você não se formou para isso, você tem que fazer isso para você ser. Você sabe? Então, ele quer colocar regras na nossa vida e quando a gente não está se enquadrando dentro das regras ou da norma que ele está falando, eles falam, você não pode. Você não pode. Como que você vai ter um casamento bem sucedido? Como que você vai bem nessa situação se você não tem isso? Isso aqui te falta. Como que você vai ser... Ih, já vai dar a hora. Nem chamei Léo, nem consegui botar Léo. Então, como que você vai conseguir ter todas as coisas se você não tem isso? Como que você quer arrumar um emprego se você não tem o 2º grau completo? Como que você quer ganhar bem, quer ter um carro se você não tem aquilo? E muitas vezes é ilusão tudo isso. E muitas vezes a gente, com a nossa mentalidade cauterizada, muitas vezes a gente se prende e acaba ouvindo mentiras
que acabam se tornando verdades dentro de nós. De tanto, muitas vezes, você vai ver esse costume, de tantas vezes uma mãe falar para o seu filho, você é um miserável, você não vai dar em nada, você não quer estudar, você não vai ser isso, você não vai conseguir nada, você vai morar na rua, você não gosta de estudar, você não gosta de trabalhar, você não sabe daquilo, sabe? Decretando tantas palavras negativas sobre aquela pessoa, de tanto ela ouvir, ela vai acabar pegando aquela verdade para ela. Vai dizer, rapaz, isso é verdade. Bem que minha mãe falou que eu não servi para isso, bem que minha mãe falou, ou estou falando mãe, mas o modo geral, bem que meu patrão falou que eu nunca ia ganhar uma promoção, porque eu não sirvo para nada, tudo que eu faço é errado, tudo que eu pego para fazer eu não consigo dar frente, eu desisto logo, nos primeiros desafios da minha vida eu já quero abrir mão, eu já não quero mais me esforçar, eu não quero mais me empenhar naquilo, deu errado, eu não quero voltar para tentar novamente, tá fugindo do meu controle, então é melhor eu largar. E isso tudo é a nossa mente, que é um gatilho. E muitas vezes nós estamos esquecendo da palavra de Paulo, que escreveu, não Paulo, não Pedro, em 2 Pedro, que diz que nós não somos o que o mundo diz. Nós somos sacerdote real, um povo adquirido, povo de Deus, um filho amado, um filho querido, raça eleita. Então, nós não somos qualquer um. Nós somos um filho de Deus. Nós somos justiça de Deus. Nós somos justos não porque pelo que nós fazemos, mas nós somos justos porque Cristo nos justificou. Nós somos hoje santos porque Jesus nos santificou naquela cruz. Ou seja, Cristo tocou de posição conosco. Mas o mundo quer que a gente volte para aquela posição de inferioridade, de incapacidade, de não poder, de não querer. Verdade, nós precisamos... Obrigado, pastora Léa. É isso mesmo. Deus nos chama, nos convida para conhecer Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, Deus está toda hora querendo se revelar a nós, mas muitas vezes nós não queremos empenhar tempo em buscar, em querer conhecer a Deus, porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. À medida que nós vamos vendo quem Deus é, a gente vai vendo, cara, não é nada por mim, é tudo por Ele, tudo foi Ele, é tudo através dele. A gente vai ver a passagem do fruto da oliveira. Então a gente vai ver várias passagens e ele vai estar nos indicando que é tudo por ele, para ele, todas as coisas. Aí, pastor Valmir, desculpa, pastor Valmir, é porque está com o nome de Leia. A gente vai ver que é tudo por ele, através de nossas vidas. Por que nós damos frutos? É porque Cristo usa-nos através da sua graça e a gente consegue gerar fruto. Não é pelas nossas habilidades, não é pela nossa capacidade, mas é sim por Ele. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, muitas vezes as nossas mentes nos prendem em algo ruim. Você vai lembrar de Gideão. Eu não consigo falar de Gideão, não consigo ainda... Queria falar um pouco sobre o leproso, que acabou que no final sempre é assim. No começo a gente já é agarrado, no final a gente quer falar sobre tanta coisa, a gente não consegue. Quando o anjo se apresenta a Gideão e fala, varão valoroso, varão forte, tal, a primeira coisa que ele fala, eu? Não, você deve ter sido enganado. Anjo, acho que você pegou o endereço errado. Porque eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor, e você está falando que eu vou libertar o povo todinho? Você deve estar enganado, anjo. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa habilidade. Você vai ver quando Deus chamou Moisés para ser o libertador, Moisés também se espantou. Eu? Não sei nem falar. Todo mundo fala que Moisés era gago, não tinha nada de gago. Então, a gente vai ver que toda hora que Deus quer fazer algo grande em nossas vidas, muitas vezes a nossa mente nos prende. A nossa mente nos bloqueia. Muitas vezes a gente chama alguém para fazer uma oração na igreja, para fazer alguma coisa, a pessoa logo fala, não pode. Você não consegue. Cuidado. Você vai dar errado. Vai dar ruim. Então a gente tem que vencer
primeiro as barreiras da nossa mente. A gente tem que... Não, Deus me fez para dar certo, Deus me fez para ser mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu nasci para dar certo, eu vou conseguir. O caminho é árduo, é difícil, tem dificuldade, vai ser dolorido, mas eu vou até o fim. Sabe? Resumindo isso tudo, não vos conformeis com este mundo, mas transformado através da renovação da sua mente, é dizer, você não pode parar. A sua decisão hoje não é fazer como o mundo faz. Não estou conseguindo, saiu do meu controle, então eu não quero. É você entender que as suas barreiras, as suas dificuldades vão ser vencidas através das suas atitudes. Qual a sua atitude que você tem que ter? Ser transformados pela renovação da vossa mente. Como que eu renovo minha mente? Palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos dizer, a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo irá nos guiar em todas as verdades, a toda a verdade. Então, qual é o conselho que eu posso te dar? Deixe ser tratado por Deus. Deixe Ele mudar paradigmas. Se desarme. Não desistir. Você se empenhar em se colocar, se lançar na presença de Deus. Não se conforme com o que você está vivendo hoje. Saiba que tem coisas grandiosas para você viver na sua vida. Amanhã, o seu amanhã é glorioso. O seu amanhã é extraordinário. Nós vamos lembrar de Ezequiel, vou correr agora. Você vai lembrar de Ezequiel 47, que vai dizer que ele entra nas águas e o anjo mede um côvado e ele anda. E a água está na canela, e ele anda mais um pouquinho, a água bate na cintura, ele anda mais um pouquinho, sabe o que era aquilo? Ele não estava se conformando em ter uma vida rasa diante de Deus. E ele estava toda hora buscando se aprofundar, buscando em conhecer, até o ponto dele não ter mais o controle sobre ele. A passagem vai dizer que ele viu que a passagem agora ele precisava atravessar a nado. Ou seja, ele mergulhou em águas profundas, ele mergulhou na vontade de Deus, em coisas extraordinárias que Deus tem para você viver, para mim viver, para todos nós vivermos. Mas a gente precisa o quê? Continuar essa transformação. Continuar, passar por todos os processos. Pastor Paulo, está difícil, está doendo. Ninguém falou que ia ser fácil. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas eu te digo, porém pode ser difícil, mas é possível. Todos os processos que você está passando, todas as situações que você está passando, é possível você sair vitorioso delas em todas as situações. Basta você estar no lugar que você precisa estar, em Deus. Sabe que você vai ser suprido, abençoado se você estiver em Deus. Deus não é só uma pessoa, Deus é um lugar, Deus é uma posição. A gente vai ver Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo. Então, para me ser suprido, para me ser vitorioso, para me alcançar, eu preciso estar em Cristo. Uma posição em Cristo. E o mundo toda hora quer nos derrubar dessa posição. Ela quer nos tirar a nossa mentalidade, a nossa consciência, roubar a nossa consciência de quem nós somos de verdade. O mundo toda hora quer que nós venhamos a olhar para nossos problemas e nossas dificuldades com nossos olhos naturais, colocando causas, circunstâncias na frente de todas as coisas. E muitas vezes nós precisamos olhar com nossos olhos espirituais dizendo, pode vir o que vier, pode fazer o que for, eu vou passar uma por uma e eu já sou hoje mais do que vencedor, eu já sou mais do que um vitorioso sobre todas essas coisas. Por quê? Porque Cristo já lutou todas as nossas lutas, todas as nossas guerras, Ele foi vencedor e nos entregou a vitória. Qual é o nosso papel nisso tudo? É entender o processo que nós vamos passar diariamente, deixarmos ser transformados e alcançados pela palavra de Deus. Já contou esse segundinho aqui, vai encerrar. A paz do Senhor para todos. Até semana que vem. Um beijo.